Olá, tudo bom? Então vamos agora começar a nossa aula, que é um tema muito legal, é um tema muito bom e você vai adorar estudar essa aula. O tema que nós vamos estudar hoje é os 10 mandamentos para análise de texto. Então, nós temos muita coisa a aprender, nós temos muitas dicas legais que você vai utilizar em todas as suas áreas para escrever um texto, para escrever uma resposta, para compreender o que o enunciado está querendo dizer, para interpretar um texto argumentativo, um texto dissertativo, enfim, você vai aproveitar bastante essa aula. Então, o primeiro mandamento é ler 2 vezes o texto. A primeira, para conhecer o assunto, e a segunda, para observar como o texto está articulado. Então, é muito importante que você realmente leia uma primeira vez aquele texto, releia para que você possa compreender de fato o que aquele enunciado está querendo dizer para você. Agora observe essa imagem. Ache o bebê. Então, achou o bebê? Acho que não, né? Por quê? Porque você não pode achar o bebê só numa primeira impressão. Você tem que ver a imagem e você tem que rever a imagem para poder compreender, para poder achar, identificar esse bebê. Para aqueles que não acharam o bebê, você vai na internet e vai procurar essa imagem, tá certo? Essa imagem é muito famosa, muito legal e o bebê está aí presente, viu? Analise. Mas agora vamos quebrar aqui um pouco o gelo, certo? Eu vou mostrar 2 frases para vocês que realmente 1, 2 leituras, 3 leituras, 4 leituras, você não vai conseguir compreender esse texto. Mas é só para a gente quebrar o gelo. Esses textos, essas frases, eu tirei do livro Dom Quixote, de Miguel de Cervantes, e você vai gostar muito dessa frase. Observe. A razão dá sem razão que a minha razão se faz, de tal maneira a minha razão enfraquece que com razão me queixo da vossa formosura. Então, essa frase aí você vai ler 30 vezes, mas se você ler 30 vezes, você não vai conseguir compreender, você vai ficar doido. A outra frase é: os altos céus que de vossa divindade divinamente com as estrelas vos fortificam e vos fazem merecedora do merecimento que merece a vossa grandeza. Então perceba que isso é só para quebrar o gelo. Foi com essas frases, com esse tipo de leitura que Dom Quixote ele enlouqueceu com esses tipos de frase aí, tá certo? Mas vamos lá, vamos passar para o nosso segundo mandamento. Nosso segundo mandamento diz: observar que um parágrafo em relação ao outro pode indicar uma continuação ou uma conclusão ou ainda uma falsa oposição. Então, quando você for ler um texto, quando você for compreender um texto, isso é comumente nos textos argumentativos, que tem que ter aquela introdução, tem que ter aquele desenvolvimento e tem que ter aquela conclusão. Pois bem, esses parágrafos eles têm que estar interligados um ao outro, demonstrando um acréscimo de ideias, e demonstrando também ligação entre um parágrafo e outro, certo? Então é muito importante você prestar atenção nisso. O terceiro mandamento diz: sublinhar em cada parágrafo a ideia mais importante, que é o chamado tópico frasal. Então você precisa, quando você estiver lendo um texto, sublinhar, sublinhe mesmo. Vá lá e risque aquela frase que você acha mais importante, para quando você for responder uma pergunta relacionada ao texto, você já sabe onde está a principal ideia daquele parágrafo. Isso vai facilitar muito a sua interpretação. O quarto mandamento é ler com muito cuidado os enunciados das questões para entender direito a intenção do que foi pedido. Então é um erro muito comum. As pessoas, quando vão fazer uma prova de concurso, quando vão fazer uma prova de alguma disciplina, ler o enunciado e não compreender porque estava com preguiça ou porque não entendeu. Então vá para aquele primeiro mandamento, leia 2 vezes e compreenda o que é que está de fato pedindo aquele enunciado, para você não se enrolar, certo? O quinto mandamento é sublinhar palavras como erro, incorreto, correto, etc., para não se confundir no momento de responder a questão. Então veja aqui, algumas questões pedem para você marcar a alternativa incorreta
para você marcar a alternativa errada, para você marcar a alternativa que não corresponde com o que o texto disse. Então, você tem que prestar atenção nisso. Você tem que ficar atento a essas questões para quando você for responder, você não se atrapalhar. O sexto mandamento nos diz escrever ao lado de cada parágrafo ou de cada estrofe a ideia mais importante contida neles. Então, o sexto mandamento é muito parecido com o terceiro. O terceiro pede para a gente sublinhar a ideia principal daquele parágrafo. E no sexto mandamento nos pede para escrevermos a ideia principal ao lado do parágrafo. Então, é importante você também colocar com as suas próprias palavras o que é que você compreendeu daquele parágrafo. Isso é muito interessante. É diferente você sublinhar do que já está no texto e você colocar com as suas próprias palavras ao lado do texto. Isso é muito legal, é muito interessante. Sétimo mandamento: não levar em consideração o que o autor quis dizer, mas sim o que ele disse, escreveu. Então, é muito importante aqueles conceitos de compreender o texto, de interpretar o texto. Você não pode extrapolar. Foi uma das nossas regras. Você não pode extrapolar, você não pode diminuir e nem você pode entrar em contradição com o texto. Então, se atenha ao que está escrito no texto, ao que está no texto e não ao que o autor quis dizer. Porque você não sabe o que o autor quis dizer, você sabe o que está no texto. O que o autor quis dizer é o que está lá no texto. Então, preste atenção nisso. Vamos agora para o oitavo mandamento. Se o enunciado mencionar tema ou ideia principal, deve-se examinar com atenção a introdução e ou a conclusão. Então, o enunciado está dando alguma ideia sobre o tema da mensagem, o tema daquele texto ou alguma referência à ideia principal. Normalmente, nós fazemos isso, fazemos aquela introdução, fazemos aquele respaldo sobre o tema no começo do texto ou no final, ao final do texto. Então, preste bastante atenção nisso. Muito parecido também, muito semelhante com o nono mandamento que nos diz: se o enunciado mencionar argumentação, você deve preocupar-se com o desenvolvimento. Então, quando o enunciado estiver falando alguma coisa sobre argumentação, você no texto vai procurar no desenvolvimento, que é naqueles parágrafos posteriores à introdução e antes da conclusão. E o décimo mandamento para nós fecharmos a nossa aula de hoje é tomar cuidado com os vocábulos relatores, os que remetem a outros vocábulos do texto, pronomes relativos, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos. Então, isso é uma questão de coesão. Você tem que prestar bastante atenção, você tem que estar atento com relação a essas ligações que uma palavra faz com a outra. Então, fulano falou tal coisa, ele falou isso. Quem é ele? Você tem que saber quem é ele, né? Esta cadeira é assim. Então você tem que saber cada pronome ao que ele está se referindo. Isso é muito importante para você não marcar, né? Não dizer que outra pessoa falou o que não era, certo? Ou então se referir a um objeto que não era aquele objeto, tá ok? Então, esses são os 10 mandamentos, dicas muito legais para você conseguir fazer o seu texto, compreender e interpretar de forma coerente, coesa e com propriedade. Então, muito obrigado e até a próxima.